Eu queria trazer uma mensagem neste momento, estava aqui a meditar, e eu pensando como a forma que Deus trabalha e age na nossa vida. O tema desta mensagem, a última oportunidade. Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria? Sabendo que hoje era o fim, iria acabar, iria verdadeiramente destruir tudo, acabar tudo. O que você faria? Esta última oportunidade. E tem um texto na Bíblia, em Lucas 19, que conta a história de um homem chamado Zaqueu. Eu admiro-me com a história de Zaqueu porque reverencia alguém que aproveitou a última oportunidade. Lucas 19, do versículo 1 ao 10, conta a história deste homem, publicano, cobrador de impostos. Interessante que o primeiro versículo diz que ele era um homem rico, um homem influente e anão, de baixa estatura. Com certeza, na época, deve ter sofrido bullying, passou por muitas situações, e por ser cobrador de impostos, é aí que a situação dele era mais delicada, porque naquele tempo eles corriam atrás do imposto devido, e se a pessoa não tivesse como pagar, ele tinha que levar alguma coisa. Quem sabe era aquela galinha que estava dando ali os ovos para que a família se alimentasse. Quem sabe era aquela vaquinha que tirava o leite para aquela criança. Era a ação triste, terrível de um cobrador de impostos naquela época. Então Zaqueu, ele não tinha uma boa fama. Ele era uma pessoa que realmente não era bem visto, bem quisto pela a sociedade. Mas teve um momento que ele queria conhecer a Jesus. Eu pergunto, qual é o intuito de Zaqueu querer conhecer a Jesus? Se ele era um homem rico, um homem influente, tinha um emprego bom, tinha uma casa, tinha uma família, porque as pessoas dizem logo isso, né? Eu vou para a igreja para resolver o problema, eu vou para a igreja porque o nosso aqui está difícil, eu vou para a igreja porque as portas têm que se abrir, eu tenho que ir para a igreja para aquele culto do milagre, eu tenho que ir para a igreja para aquele culto da vitória, porque está tudo travado na minha vida e eu preciso de um milagre. Mas eu vejo que Zaqueu, ele já tinha ouvido a fama de Jesus. Ele queria muito mais do que isso. E Jesus estava a caminho, passando ali na área, na cidade, no local onde ele morava, onde ele habitava. Ele soube que Jesus iria passar. E eu acredito, dentro do coração dele, ele disse: eu não vou perder esta minha última oportunidade. Olha que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda, minha irmã. Este homem Zaqueu, ele vai e sai da sua casa, anão, imagina a cena, um tampinha, um anão andando, correndo, e ele pensando, o que eu vou fazer? Ele está vindo, ele anda com multidões, é muita gente, eu não vou ter como vê-lo, e eu preciso ver Jesus, eu preciso ver ele. Ele teve a ideia, eu vou subir numa árvore, eu vou ficar esperando ele vai passar por aqui, ele vai passar por este caminho, porque Zaqueu estava como prevendo, hoje é a minha última oportunidade, hoje é a chance que eu tenho de conhecer a Jesus, de ter Jesus na minha casa, de ter Jesus na minha vida. E ele fez isso. Imagina a cena. Ah, Valdemir Costa, que cena foi essa? Ele agarrado naquele galho,
era uma figueira brava, né? Naquela época chamavam uma figueira brava, era uma árvore que ela dava seus ramos, né? Seus galhos tocando no chão. Ele subiu, ele ficou ali esperando Jesus passar. Ele queria ver Jesus. E lá vem quem? Quem vem? Quem? Jesus. Jesus e a sua comitiva. Jesus e aquela grande multidão. E quando ele olha, acredito eu que aquela multidão começou a rir. Se formos aqui fazemos algumas conjecturas, aquela multidão começou a rir. E quem está ali, ó? Olha só que presepe. Olha só, isso é situação de um homem influente, de um cobrador de impostos, de um homem rico, agarrado num galho de uma árvore. E ali, Jesus vendo aquela cena, Zaqueu não abriu a boca. Zaqueu, ele não abriu a sua boca, mas Jesus disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, que me convém hoje ir para a tua casa. Eita, que coisa linda! Meu querido, minha querida, que cena linda! Que cena memorável! Imagina aquele homem, o sorriso dele, a alegria dele. E quando ele começa a descer, é a multidão. Eita, negócio complicado. A multidão, os acusadores, aquelas pessoas que não querem ver o nosso bem. Não tem isso, não tem, meu irmão? Aquela pessoa que não quer ver o teu bem. Valdemir Costa. Não falta não, Valdemir Costa. É gente com força que não torce por você. Vê você ali na sarjeta, quebrado, falido, arruinado. E quando você dá um salto, quando você diz assim, hoje é o meu dia. Hoje é a minha última oportunidade, eu vou dar uma guinada na minha vida. Aí levanta-se a multidão. Ei, tu vai para onde? Que negócio é esse? Que conversa é essa? E ali Zaqueu tem um álibi. A multidão tem um álibi para dizer: este homem é um cobrador de impostos. Ele fez coisas terríveis aqui. Então, como dissesse que Jesus não era para ele. Como se Jesus não tivesse vindo para ele. Mas eles se esqueceram, quando nós vemos esses textos da Bíblia, que Jesus veio buscar o doente no pecado. E é tanto, querido, que a história é muito linda, é fantástica. Zaqueu desce depressa, ele vai com Jesus. Imagina aquela caminhada com Jesus. Eita, meu amigo, meu amigo, minha amiga, ali Jesus andando lado a lado com Zaqueu, os olhos de Zaqueu brilhando, o seu sorriso estampado, e o povo lá atrás: mas como é que pode o mestre? Jesus não conseguiu ver que este homem é um ladrão, que este homem é um corrupto, ele fez isso, aquilo, ele pintou, bordou, ele fez coisas terríveis, e Jesus pega ele e leva a sua casa. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, eita coisa linda, Jesus não falou nada. Jesus tinha todos os motivos, credencial para descascar ali Zaqueu. Zaqueu, meu amigo, você fez isso, aquilo, meu amigo, você é um pecador, você fez coisas horrendas, coisas terríveis, mas uma coisa linda ali acontece. Ele mesmo confessa. Ele mesmo diz. Ele mesmo relatando esse texto. Eu quero abrir aqui porque eu acho lindo esse texto, rapaz. Eu me encanto com ele. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Que história fantástica. Quando a gente mergulha, eu quero ler esse texto, eu quero ler. Olha só o que acontece aqui. Nesse momento, o que acontece aqui, então aqui, olha, aquela situação aqui, né? Pronto, aqui, olha. E levantando-se Zaqueu, disse, olha só, versículos 8 de Lucas 19. Levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E aqui disse Jesus, versículo 9 e 10.
Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, amadas, ali houve uma confissão. Ele mesmo disse: Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver. Eu vou devolver quadruplicado. Eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus viu naquele coração. Ele viu uma conversão, uma mudança de rota. Jesus viu que houve salvação. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Era a última oportunidade, porque Jesus estava a caminho para ser crucificado. Jesus estava a caminho. Zaqueu não desperdiçou. Imagina a alegria daquela casa. A salvação chegou naquela casa. Jesus chegou naquela casa. Eu acho interessante também, amados, um capítulo antes, nós encontramos também a história do jovem rico. E ele chega para Jesus e pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele faz a pergunta para Jesus e disse: tu já sabe os mandamentos? Porque Jesus já conhecia o coração dele. Jesus já conhecia a vida dele. Porque viu que ele era um homem apegado às coisas, a bens materiais, a riquezas, a dinheiro. Jesus, por isso que ele pergunta: sabes os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, amarás o teu Deus, tal. Ele disse: eu sei disso tudo, desde pequenininho eu sou ensinado, eu sou instruído. Ele diz: pronto, legal, show de bola, menino bom. Ô menino legal, falta-te uma coisa, viu? O que, Jesus? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que ele fez? Oh, maravilha, eu quero esse tesouro. Não, ele ficou triste, muito triste, porque ele era muito rico. Ele saiu da presença de Jesus. Lembrando que Jesus estava a caminho para ser crucificado, e aquele jovem, ele perdeu a última oportunidade. Por conta da vaidade humana, por conta dos prazeres, por conta do dinheiro, ele perdeu a sua última oportunidade. Ô, meu querido, minha querida, você está me ouvindo aqui agora. Você está me ouvindo aqui pelo nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB. Você que está nos ouvindo aqui pela rádio. Isso aqui é uma grande lição para nós. Não desperdice a sua última oportunidade. Não descarte a sua última oportunidade. Hoje é dia de salvação. Hoje Deus marcou este encontro para contigo e hoje Ele quer te salvar. Hoje Ele quer mudar a tua história. Hoje Ele quer mudar a tua vida. E se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu te convido neste momento, vamos orar. Você quer tomar esta posição ao lado de Jesus? Quem sabe hoje seja a tua última oportunidade e Deus está te dando este momento, está te dando esta chance de dizer: sim, eu quero Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, por este momento ímpar em tua presença. Ó Deus, pela tua palavra que é fiel, que é poderosa, maravilhosa. E eu peço, Deus, a tua bênção. Esta vida que neste momento entendeu, compreendeu e está dizendo sim para ti, ó Deus. Como este homem chamado Zaqueu, ele se arrependeu, ele creu, ele tomou posse, ele alcança a salvação. Ó Pai, eu creio que a salvação também chegou nesta casa. O teu milagre, a tua bênção, o teu poder, ó Deus, as portas abertas também chegou nesta casa e principalmente o milagre da salvação. Ó Deus, escreve o nome desta vida, ó Deus, no teu livro, Pai amado. Deus, em nome de Jesus,
Jesus, a festa no céu, porque ele entendeu, compreendeu que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar e nós temos essa chance em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Muito obrigado, Pai. Peça a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Receba esta palavra que é de Deus para você. Você pode ouvi-la novamente aqui. Tá tudo legalzinho aqui no nosso canal do YouTube. Procura lá, Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB é o nosso canal do YouTube para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família. Se inscreve lá, procura Valdemir Costa PB. Já se inscreve, toca no sininho de notificações para que você receba todo o nosso material de forma gratuita. Você vai ser muito abençoado. Então peça oração na parte de comentários, compartilhe com alguém nos teus contatos, nos teus grupos aí, esta mensagem, porque foi Deus purinho falando ao teu coração. E o meu desejo é que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.